Olá a todos, eu sou o Luiz Felipe Queiroz Brandão. Hoje eu vou apresentar o meu relato técnico sobre automação de criação de banco de dados, desenvolvido durante a pós-graduação em Engenharia e Arquitetura de Software pela FIA. Esse trabalho nasceu da observação de um problema recorrente nas empresas de tecnologia sobre a dificuldade de escalar e manter consistências nos ambientes de banco de dados. O foco aqui foi entender como aplicar conceitos modernos como DevOps, infraestrutura como código, para resolver um gargalo real que afeta tempo, custo e qualidade. Então, iniciando sobre o contexto e problema, a empresa fictícia do estudo, nomeei como Tech Data Solutions, que reflete uma realidade comum, um rápido crescimento e processos manuais que não acompanharam a evolução. Então, com dezenas de microserviços e novos clientes, a criação de banco de dados virou um gargalo para a companhia. O time de DBAs precisava criar tudo manualmente. Isso levava horas e ainda era sujeito a falhas humanas. Em alguns casos, uma simples divergência de esquema entre ambientes de QA e produção causava bugs sérios e atrasava as nossas entregas. O desafio era eliminar essa dependência manual e garantir a padronização, rastreabilidade e velocidade das entregas de banco de dados. Olhando a situação que a empresa se encontrava, antes da automação, cada novo banco de dados dependia de uma solicitação formal para o DBA, que criava o banco, rodava os scripts SQL, configurava permissões, tudo manualmente. Esse modelo ele trazia 5 grandes problemas. Uma dependência total de especialistas de bancos de dados. A gente tinha problemas de inconsistência entre ambientes, a falta de versionamento e rollback do que era executado, um alto tempo para provisionamento e entrega dos bancos de dados e o risco do erro humano. Ou seja, era um processo caro, lento e arriscado. Tudo o que o nosso projeto de modernização buscava eliminar. Então, falando um pouco do objetivo do projeto, olhando esse cenário, o objetivo técnico foi automatizar completamente o processo de criação e versionamento de banco de dados. Então, as nossas metas eram integrar o processo de banco de dados ao pipeline de CI/CD, a gente garantir a consistência entre ambientes de desenvolvimento, QA e produção, eliminar o trabalho manual e permitir que fossem executados rollback automáticos. E a gente reduziu o tempo médio de 2 horas para menos de 15 minutos de entrega dos nossos bancos. Além de tudo isso, a gente queria permitir que qualquer desenvolvedor pudesse criar ou atualizar um banco com segurança e rastreabilidade, sem depender do DBA para essas tarefas operacionais. Falando agora um pouco do referencial teórico. Para chegar a essa solução, o projeto se apoiou em 4 fundamentos. Primeiro, o DevOps, que promove a colaboração entre desenvolvimento e operações, o que aqui se traduziu em Database DevOps. Segundo, a infraestrutura como código, onde tudo, inclusive banco de dados, é tratado como código versionável. E o terceiro, o CI/CD, garantindo que toda mudança passe por testes e deploy automatizados. O quarto pilar é o Database as a Code, que traz o controle de versionamento para a estrutura de dados. E juntando todos eles, permitiu que bancos de dados fossem criados da mesma forma que criamos códigos de aplicação. Essa era a nossa ideia. Sobre a metodologia e a abordagem, a pesquisa foi aplicada e exploratória, com foco em resolver um problema real.
seguimos 3 fases, né? Então, a fase 1, de diagnóstico, foram mapeados gargalos, incidentes e tempos médios. A fase 2, de implementação, então aí onde foi criada a pipeline automatizada usando Terraform, Jenkins, Liquibase e Docker. E a fase 3 foi a avaliação, onde a gente comparou métricas de antes e depois da automação. Além dos números, foi avaliado o impacto cultural, como a equipe reagiu e se adaptou à automação. Essa visão humana, né, foi essencial para o sucesso técnico. Agora, falando um pouco da arquitetura da solução, a solução tem 5 camadas integradas. Então, a primeira camada é de GitHub, onde ficam todos os scripts versionados e revisados via pull request. Uma camada 2, que seria o Jenkins, que é o orquestrador central da pipeline. A gente tem o Terraform, que é responsável por criar a infraestrutura na AWS com instância RDS. Então, no nosso caso aqui, a infra está subindo lá na AWS. O item 4, que é o Liquibase, que ele gerencia o versionamento de esquema e garante o rollback. São as execuções dos scripts SQL. E tem uma camada de Docker, que cria ambientes de teste efêmeros. Essa arquitetura modular, ela garante a rastreabilidade e padronização em qualquer ambiente. Falando agora do pipeline automatizado, né, detalhando um pouco mais. Então, o processo começa com um commit no GitHub. Com esse commit, um webhook dispara o Jenkins, que executa scripts Terraform e cria a infraestrutura. Depois da infraestrutura criada, o Liquibase aplica os scripts de migração e, se algo der errado, faz o rollback automático. Em seguida, containers Docker validam a integridade do banco de dados. Por fim, notificações via Slack e gráficos no Grafana informam o resultado da execução. Isso garante um ciclo fechado e previsível, desde o código até o ambiente de produção. Entrando mais no assunto de segurança e auditoria, a parte de segurança foi um pilar essencial nessa construção. Então, as credenciais dos bancos de dados ficam armazenados no Vault ou AWS Secret Manager. Dessa forma, a gente garante que as credenciais não fiquem expostas. O controle de acesso segue o princípio do menor privilégio. Cada etapa tem só a sua permissão necessária. E toda execução gera logs que são centralizados em um ambiente de auditoria ELK, de Elasticsearch, Logstash e Kibana. Dessa forma, qualquer alteração pode ser rastreada, revertida ou auditada com maior facilidade. Falando de resultados e indicadores, os resultados foram expressivos para a companhia. Então, o tempo de criação caiu de 2 horas para 10 minutos, uma redução de 92% no tempo. A taxa de erros despencou 90% e os incidentes críticos caíram em 80%. O volume de chamados ao time de DBA caiu 75% e a satisfação subiu de 6,1 para 9,3, mapeado nas nossas pesquisas. Então, em resumo, a automação trouxe agilidade, qualidade e tranquilidade para as equipes. Então, falando um pouco dos benefícios tangíveis e intangíveis, os ganhos foram visíveis, né, em 2 frentes. Né? Nos benefícios tangíveis, tivemos economia de tempo, menos retrabalho e uma redução de custos operacionais em cerca de 25%. Nos intangíveis, a cultura DevOps se consolidou. Então, os desenvolvedores e DBAs começaram a trabalhar mais juntos, com mais confiança e transparência. A governança também melhorou, com a rastreabilidade completa e conformidade com os padrões de LGPD e ISO 27001.
Os impactos organizacionais, né? A automação mudou papéis dentro da empresa. Então, os DBAs passaram a atuar como curadores e arquitetos de dados, deixando o operacional e focando em performance e segurança. Os desenvolvedores ganharam mais autonomia para criar ambientes mais rapidamente. E a comunicação entre equipes ficou mais fluida. Então, esse impacto humano foi tão importante quanto os impactos técnicos. É o que faz a automação realmente funcionar, né? Então, de desafios e lições aprendidas, naturalmente tiveram desafios, a gente passa aqui de uma forma mais simplória, mas a gente teve uma curva de aprendizado de Terraform e Liquid Base que foi significativa. A gente teve resistência inicial também à mudança. As pessoas viam que iam perder espaço, né, com, com essa mudança, e na realidade não era essa a intenção. Então a gente fez workshops internos, treinamentos, tentou deixar a comunicação mais clara possível e o projeto ganhou bastante adesão no decorrer. Então o maior aprendizado foi que a automação não substitui pessoas, ela libera, né, o tempo das pessoas para trabalhos mais estratégicos. Então, sobre conclusão e trabalhos futuros, a automação de banco de dados é um passo fundamental para a maturidade DevOps dentro da companhia. Então, o projeto mostrou ganhos de eficiência, rastreabilidade e segurança e abriu portas para evoluções futuras, como integração com IA para prever falhas, implantação de DevSecOps e DataOps para pipeline de dados. E a principal lição é que a automação não é apenas sobre tecnologia, é sobre cultura, confiança e melhoria contínua. Então, esse foi um pouco do estudo que a gente realizou. Muito obrigado.